A graça e a paz, meus queridos. Tudo bem com vocês? Oh, maravilha! Terça-feira, você está aqui aos pés do Senhor. É tão bom a gente se reunir, ter esse privilégio, né, gente? Quantas pessoas no mundo gostariam de ter a chance de cultuar em uma congregação, mas são impedidas? Quantos irmãos nossos queridos estão debaixo de governos tão prepotentes, tão duros, que perseguem o cristianismo? O pessoal da Coreia do Sul está mandando Bíblias para a Coreia do Norte com balões, pedindo ao Senhor para direcionar aonde essa Bíblia vai chegar. Eles prendem as Bíblias em balões e mandam através de um rio para passar da Coreia do Sul na Coreia do Norte, onde o Evangelho é duramente perseguido. Então, nós temos esse privilégio, né, gente? É um privilégio a gente poder carregar livremente a Bíblia, a gente poder falar do Evangelho de Jesus Cristo, a gente poder se reunir com outros irmãos e cantarmos e dançarmos e adorarmos na presença de Deus e nos assentarmos aos seus pés. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que mesmo depois de um dia de trabalho, talvez você esteja cansado, cansada, mas que bom que você veio dizendo ao Senhor com a sua atitude: eis-me aqui, Senhor, eu quero me assentar aos seus pés. Eu encontrei meu tesouro, de fato, né? O culto fé. O culto fé já acontece há muitos e muitos anos. Ele nasceu lá na Igreja Batista da Lagoinha, sede, né, matriz, há muitos anos atrás. O pastor André tinha voltado do Rema, onde ele fez o seminário, e quando ele chegou, ele fazia uma reunião durante as tardes. O culto fé acontecia às tardes, né? E ele começou chamando escola de cura. E aí a escola de cura acontecia à tarde, e depois passou para a noite e virou o culto fé. E a gente vê, falando sobre fé, a própria marca, né, da fé, aquele escudo escrito fé, começou a adesivar os carros no Brasil, né? Mas aí eu me lembrei de uma música secular. A arte de viver da fé. Só não se sabe fé em quê? Em que nós cremos? Qual é a base da nossa fé? Será que se uma pessoa chegasse perto de você e perguntasse: escuta, você é crente, né? Você é evangélico, né? Em que você acredita, hein? Conta para mim. Qual que é a sua fé? Qual que é a razão da sua fé? Qual que é a base da sua fé? Será que nós saberíamos responder? Gente, nós estamos vivendo um tempo desafiador. A gente está vendo diante dos nossos olhos o relativismo tomando vulto, a cultura woke, coisas que eram erradas agora são certas, e coisas que eram certas agora são erradas. As coisas estão bem de ponta cabeça e não precisa nem ser um gênio para perceber isso. É só você dar uma folheada nas revistas, é só você assistir aos programas de internet, YouTube, TV, e a gente vê nossos filhos. Quem tem filhos adolescentes na escola sabe muito bem do que eu estou falando. Uma cultura que está relativizando absolutamente tudo e levando as pessoas a tanta confusão. As pessoas estão tão quebradas, gente. Às vezes vem de uma estrutura familiar arrebentada. E aí, isso reverbera na vida, a pessoa está confusa. Na sua identidade, elas estão confusas. Uma pessoa pode se sentir uma árvore, um gato, um cachorro. Uma mulher lá em Belo Horizonte casou-se oficialmente com uma árvore. E parece um surto coletivo. Mas, gente, isso é muito mais do que um surto coletivo. É uma coisa demoníaca, tomando a mente das pessoas, cegando as pessoas. Qual é a razão da nossa fé? Nós precisamos de aprofundar as nossas raízes. Nós precisamos revisitar
as bases da nossa fé, porque senão, gente, nós não vamos dar conta e nós vamos sucumbir a um estilo de um mundo totalmente equivocado e profundamente adoentado. Então a gente tem que passar em revista. Por quê, gente? Ainda mais a gente que é brasileiro. Nós somos brasileiros e, por natureza, a gente é muito místico. O Leandro Carnal, que é um filósofo ateu, uma vez ele estava fazendo uma análise de como a gente customiza a fé. Como o brasileiro gosta de customizar a fé. Então ele pega um pouquinho de uma religião A, outro da religião B, outro da religião C, bate tudo no liquidificador e fala: essa é a minha fé. Eu acredito nisso. E aí, quando você vê uma miscelânea, quando você vê as coisas estão tudo misturadas. Uma vez eu estava na fila de um self-service para pagar a conta. E tinha duas moças na minha frente, elas estavam conversando num volume mais ou menos elevado, então dava para eu escutar perfeitamente a conversa delas. Aí uma falou assim: então eu vou fazer o que ela falou para eu fazer, porque ela garantiu que traz o amor de volta. Aí a outra falou assim: mas você não é evangélica? Aí ela: sou evangélica, mas eu fui lá, porque ela falou que traz o amor de volta, eu acredito. Eu falei assim: meu Deus, essa menina está totalmente perdida, cara. Ela não sabe no que ela acredita, não. E muitas vezes, gente, é muito fácil da gente falar isso sobre a vida dos outros, mas será que nós estamos crendo adequadamente? Vamos aproveitar o culto fé para falar sobre isso? Em que creem os cristãos? Em que os cristãos creem? Eu quero fazer uma convocação à reflexão sobre as bases da fé e da esperança cristã. Qual que é a nossa esperança? Qual que é a nossa expectativa? Em que nós cremos? O que nós estamos aguardando? Vocês vêm junto comigo? Nós precisamos de fortalecer os fundamentos da fé. Nós precisamos de crermos, compreendermos e vivermos de acordo com aquilo que cremos. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. E nós vamos ler 14, 15, 16 e 17, 4 versículos. A minha tradução é a Nova Versão Transformadora, NVT. Ela pode ser um pouquinho diferente da sua, mas fique atento, porque é o mesmo texto, ok? Vamos juntos. 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal, do que sofrer por fazer o mal. Esse é o texto base da nossa reflexão. O apóstolo Pedro está instruindo a igreja para que ela tenha a certeza do fundamento da sua fé e da sua viva esperança, a fim de que qualquer pessoa que vier perguntar para a gente sobre o que nós cremos e qual é a nossa esperança, ela não veja apenas a explicação nos nossos lábios, mas a nossa vida seja condizente com aquilo que a gente diz acreditar. Então, por exemplo, se a nossa esperança é que o Senhor vai restaurar todas as coisas, nós não precisamos ficar desesperados por nada. Helena, mas o mundo está ruim demais. Tudo previsto nas Escrituras. Não tem nenhuma novidade, gente.
Nós estamos vivendo o tempo difícil e privilegiado de ver o cumprimento de muitas profecias. Nós estamos diante do desfecho da história. Essas movimentações de guerra, os conflitos em Israel, o relógio está batendo. As coisas estão se encaixando. O Senhor não falou que seria fácil, mas falou que Ele vai restaurar todas as coisas. Então, a gente tem que não apenas falar isso, acreditar nisso e viver de acordo com isso. Se o Senhor vai restaurar todas as coisas, eu não preciso ter medo. Se o Senhor vai restaurar todas as coisas, eu não preciso ficar ansioso, pensando que Deus perdeu o controle, pensando que Deus não está ligado no que está acontecendo. Senhor, você não vai fazer nada não, Senhor. Nós podemos chorar diante de Deus, nós podemos clamar diante de Deus: Senhor, esse mundo está difícil, me dá fortalecimento e me faz luz para brilhar no meio das trevas, mas sem desespero, gente. Tem gente que está paralisando, entrando em depressão, em angústia, em desesperança. Isso não está condizente com aquilo que nós cremos. Bom, nós cremos em quê, Helena, então? Nós cremos em um Deus trino. Nós cremos que um Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Parece óbvio dizer isso, mas a Trindade é confusa para muitas pessoas, inclusive para mim. Porque a nossa mente, gente, ela é muito limitada para algo tão majestoso, poderoso quanto ao próprio Senhor. Então, a gente explicar plenamente a Trindade, a gente não dá conta. Mas vamos àquilo que a gente dá conta. Deus não é uma energia. Deus não é uma força. Deus é uma pessoa. Ele tem personalidade, Ele tem vontade, Ele atua, Ele cria, Ele fala, Ele é uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E eles vivem numa sinergia completa, numa mesma direção, não há disputa de poder, eles são um. Nós adoramos a um só Deus, trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá para falar quem é o maior, não dá para falar quem é o menor. Um entra dentro do outro, um baila com o outro, não há disputa de poder, é uma sinergia absolutamente perfeita. Eu imagino que quando Deus criou o homem e a mulher, e Ele falou assim: deixa o homem, pai e mãe, una-se à sua mulher e se tornem uma só carne. Eu acredito que Deus estava planejando para o casamento uma parte, um espelho do que Ele já experimenta na Trindade. Imagina o marido e a mulher pensando, caminhando junto, um baile, não é disputa de poder, um fortalece o outro, um está junto com o outro, eles estão caminhando na mesma direção, eles pensam juntos, eles agem juntos. Mas a queda entrou e a coisa ficou um pouquinho diferente. Mas vamos nos lembrar, Deus é uma pessoa e Ele é relacional. Em Gênesis 1 diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, autoexistente, autossuficiente. Deus não nos criou porque Ele precisava de companhia. Deus não nos criou por qualquer necessidade, Ele nos criou porque Ele quis criar. E isso torna tudo ainda mais constrangedor e maravilhoso, porque um Deus que não precisa de nada, escolheu nos criar. Bendito seja o Senhor. Ele criou um mundo com um propósito, e Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Em João 1, de 1 a 3, o texto bíblico diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra, o verbo, Jesus.
está falando aqui, o texto de João está falando, que Jesus já estava com o Pai na criação. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em Mateus 28:19, Jesus está dizendo para os seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós cremos em um Deus que é trino, um Deus autossuficiente, autoexistente, todo-poderoso, que criou todas as coisas. Ele é um Salvador e um Criador pessoal. Ele não é uma energia, ele não é uma força. Não, Deus está na natureza, está na planta, está na pedra. Claro que a assinatura do Criador está em tudo. Quando a gente olha para o céu manifesta a glória de Deus. Quando a gente vê um pôr do sol, está lá a assinatura do Criador. E hoje os cientistas vão descobrindo a assinatura do Criador em tantas coisas. A gente pega uma placenta, a gente pega... Tem desenhos parecidos, é uma coisa fantástica. A assinatura do Criador está, mas Ele não é a sua criação. Ele é Deus. Ok? Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador e Senhor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Colossenses 1, de 15 a 20, esse texto é lindo. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Colossenses 1, de 15 a 20, essa tradução da NVT eu gosto tanto. O Pai fez as pazes. De que nós fomos salvos, então? Nós fomos salvos, meus irmãos, da ira de Deus. Nós já nascemos condenados. Nós herdamos a queda pelo DNA. Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher à sua imagem e semelhança. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Eva e Adão. Nós herdamos o pecado, a rebelião pelo DNA. Todo ser humano nasce separado de Deus. Mas o caminho foi aberto pela cruz. Para que houvesse reconciliação. E o texto está dizendo claro que Jesus veio nos religar com o Pai. O abismo de separação acabou. É como se você tivesse fugido de casa, acabado com a sua vida, e o pai manda o filho mais velho entregar a chave para você e falar: volta para casa, papai está te esperando. Muitos seres humanos não vão voltar, vão continuar na rebelião. É isso que a gente chama de nascer de novo. Quando eu entendo que eu posso voltar ao jardim, voltar à comunhão, e a imagem de Deus ser refeita em mim. A imagem que eu perdi pela queda. A imagem que eu não herdei porque eu herdei o pecado. Mas quando Jesus me leva de volta para Deus, Jesus abre um novo e vivo caminho que me dá de novo acesso ao Pai. E Ele não só apresenta para a gente um Criador, Ele apresenta para nós um
Pai. Ele ensina a gente a orar, Pai nosso que estás nos céus. Vocês entenderam, gente? Nós estávamos mortos e condenados. Jesus veio, pagou uma dívida que era nossa e abriu um caminho de volta para casa. E uma vez reconciliados, nós nos achegamos a Deus. Isso é se converter. Eu estava andando morta nos meus delitos e nos meus pecados. O Espírito Santo me apresentou Jesus, me convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Eu percebi que sem Deus eu estou condenada. E eu aceitei o caminho que foi aberto. E através de Jesus, eu passo a caminhar em outra direção. Conversão não é mudar de religião, conversão não é mudar de igreja, conversão é mudar de mentalidade, de direção. Jesus abriu esse caminho. Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, até a criação. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Em que mais que a gente crê, Helena? Nós cremos que nós somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Ah, gente, a gente já sabe esse versículo de cor. A gente já sabe, a gente fala, eu fui salvo pela fé, pela graça, mediante a fé. Mas será que a gente está vivendo isso? Porque a gente fica tentando impressionar a Deus. Porque a gente acha que a gente merece mais do que o fulaninho, porque a gente está na igreja, a gente dá o dízimo, a oferta, e a gente veste a saia abaixo do joelho. E a gente começa a se auto-justificar pelas nossas obras. Ah, eu sou generoso, eu sou obediente, eu sou boa gente. Gente, a vida em Cristo não é sobre padrão moral. É diferente padrão moral de santidade. Jesus elevou o modelo, gente. Ele falou assim, antes, no Antigo Testamento, na velha aliança, na antiga aliança era, se você deitar com outra mulher, é um crime passivo de morte, você adulterou. Aí Jesus sobe a régua. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já se deitou com ela. O pessoal fala, nossa, pelo amor de Deus, nós estamos no tempo da graça. A lei. Jesus foi muito além da lei. Jesus subiu o padrão total. Seu olho está te fazendo pecar? Arranca. Vocês entenderam? Gente, mesmo que a gente se esforçasse ao máximo, nós não conseguimos. A lei foi criada para evidenciar a nossa incompetência de nos salvarmos a nós mesmos. A lei foi mostrando que não era suficiente, porque por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça tudo certinho, por mais que a gente tente impressionar Deus, você tem um pensamento impuro, você cobiça, você inveja, você sente raiva, você discorda das coisas que estão acontecendo e você acha que Deus é injusto. Às vezes não sai da nossa boca, mas está tudo aqui e tudo aqui. E a própria palavra de Deus diz, se você falar que você não peca, você está fazendo de Deus mentiroso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que está em Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos. Por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Olha isso. Então, eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, nós cremos que fomos salvos pela graça, mediante a fé. A graça é favor que nós não merecíamos. Nós éramos culpados, nós estávamos condenados. É por isso que a gente canta a música, né? Mas agora pela cruz,
eu fui reconciliado e merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Você não é melhor do que ninguém, meu irmão. Que bênção que você está na igreja. Que bênção que você está buscando santificação. Aleluia. É isso. O Espírito Santo nos foi outorgado para formar em nós a imagem de Jesus. Para a gente voltar para o plano A, para o projeto original, a imagem e semelhança de Deus. Cheios de amor, de perdão, de compaixão. Mas você não é melhor do que ninguém. O texto falou claramente para que ninguém venha a se orgulhar. Não é o que você faz que te salva, é o que Jesus fez, que te torna aceitável diante de Deus. Por que é importante falar isso, gente? Porque a gente está andando preso em correntes de orgulho, nos sentindo superiores aos outros. E nós não somos. A mesma graça que me alcança está disponível para o mais vil pecador. Para aquele que está na prática do pecado. A graça está disponível para ele. Se ele quiser voltar para casa, ele pode voltar para casa tanto quanto eu e você estamos voltando. Instantaneamente ele pode ser perdoado de todos os seus pecados como nós fomos. Então por que a gente acha que a gente é melhor porque a gente é evangélico? Nossa, os católicos, tudo idólatra. Tudo idólatra, vão tudo queimar no inferno. Será? Porque se for por questão da idolatria, a gente também vai ter que ter, né? Que os católicos ainda adoram os santos. Homens e mulheres que tiveram uma vida piedosa e justa. A gente adora o pop gospel. Gritam, escândalo. Ah! Isso é idolatria. Aí se o pastor pisa na bola, ai que decepção, vou sair da igreja. Isso é idolatria. Quando a sua fé, sua esperança, está no homem que é como você, tem alguma coisa errada aí nos seus afetos. Ah, os católicos têm idolatria. A gente tem cobiça. Ausência de misericórdia. Ih, a lista é grande, hein? Ô, Senhor, obrigado pela graça. Pela misericórdia do Senhor que se renova sobre nós todas as manhãs. Então é importante nós nos lembrarmos, meus queridos irmãos, que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Não somos salvos por boas obras, não somos salvos pela religião, mas pelo favor imerecido de Deus. A fé é o canal pelo qual nós recebemos salvação. Nós cremos na ação contínua do Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo habita nos cristãos. Ele transforma o caráter, ele consola, ele convence, ele dá poder e ele dirige. Eu vou a Israel, amo aquele país, amo aquele povo. E um dia eu estava com uma caravana, um grupo de mulheres lá, e eu fui no Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, eles não chamam de lamentações, eles chamam o Muro Ocidental. É o lugar onde eles vão fazer as suas adorações, as suas orações, as suas petições, porque é o único lugar que ficou de pé desde o templo que foi demolido, do período do segundo templo. Então, eles vão ali, naquele pedaço de muro, a única coisa que restou do templo, e eles vão ali e fazem as suas orações. E eu fui lá,
não para fazer as orações. Eu posso orar lá, posso orar em qualquer lugar, mas o nosso lugar é Cristo, né? A gente pode orar em qualquer lugar através dele, em nome de Jesus. Mas os judeus ainda precisam de receber essa iluminação. Oremos por esse povo. Graças a Deus, Deus está fazendo um movimento maravilhoso. Tem muitos judeus messiânicos, muitos judeus estão crendo em Jesus Cristo. É maravilhoso isso, mas continua orando, continua orando, continua orando. E aí eu fui. Aí beleza, olhei as mulheres, né? É separado os homens e as mulheres. E eu fiquei olhando as mulheres orando e fazendo aquele movimento de adoração, né? Esse movimento aqui, ó, é um movimento de adoração. Quando eu não me prostro totalmente, eu faço isso aqui, ó. Né? E elas estavam ali, umas chorando, lendo suas orações, lendo seus textos, quebrantadas. Eu vou, oh, Deus, alcança esse povo com teu poder. Elas são tão devotadas ao Senhor. É o mesmo Deus, Senhor. Yahvé, Jeová, Rafá, Jirê. O mesmo Deus deles é o nosso Deus. Eles precisam ter iluminação. Mas a palavra de Deus diz que quando se completar o número dos gentios, o véu do entendimento vai ser tirado deles. E eles crerão em Jesus Cristo. Aí, eu fiz as minhas orações por eles, ali na minha língua, né? E beleza, acabei minha oração, o que eu fiz? Dei as costas para o muro e fui saindo. Aí eu vi umas mulheres querendo me pegar. Umas judias ficaram bravas. Começaram a falar embolado. Meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz, Jesus? Minha roupa está certa. O que está acontecendo? E alguém me falou assim, pastor, é porque você deu as costas para o muro. Não pode dar as costas para o muro? Não. O muro é sagrado. É o lugar onde eles se conectam com Deus. Como é que você dá as costas para o muro? É a mesma coisa que você está dando as costas para Deus. Vim aqui fazer meus pedidos e tchau, ó. Falta de reverência. Aí eu comecei a observar. Eu me afastei, né? Fazendo sinal de perdoa, perdoa, perdoa. Me afastei e fiquei olhando. Aí elas acabam de fazer as orações. Elas dão uns 3 ou 4 passos de frente para o muro. E só depois é que elas viram as costas. Reverência. Agora, o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Você foi selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. O dia que o Senhor passar em revista a terra, ele vai enxergar o Espírito Santo no qual você foi selado. E aí ele te traz para ele. É a marca que nós temos da nossa salvação, é o Espírito Santo. Ele habita em nós. Mas será que nós temos reverência? Será que nós reconhecemos? A gente está vivendo de acordo com isso que a gente fala que crê? Cremos que o Espírito Santo está em nós? Cremos? Cremos que o Espírito Santo opera no mundo hoje? Cremos? Cremos que Ele é santo? Mas a gente escuta qualquer coisa, fala qualquer coisa, assiste qualquer coisa, veste qualquer coisa, come qualquer coisa. Será que a gente está vivendo de acordo com aquilo que a gente declara que crê? Se o Espírito Santo está em nós e nós temos essa consciência, a gente poderia cuidar melhor. Esse corpo aqui, ele vai acabar, mas ele será glorificado e ressuscitado. O Senhor nos comprou por inteiro, corpo, alma e espírito. E se o Espírito Santo habita em nós, a gente tem que vigiar o que entra pelo olho, o que entra pelo ouvido, o que sai pela boca, as conversas que a gente tem, a roupa que a gente usa. Não é, sabe, rigor religioso, não. Porque a roupa comunica. Se você põe uma saia aqui, minha irmã, você está comunicando, olha para mim e me deseja. Uma mulher do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, não quer ser desejada por um homem a não ser o seu próprio marido. Ela não precisa se oferecer como carne pendurada no açougue. Ela não precisa tentar suprir as suas carências, mostrando os seus atributos físicos. Uma mulher cheia do Espírito Santo comunica o Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo comunica o Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo também vigia como se veste. Porque o negócio fica na conta da mulher. Aí os irmãos vêm aqui louvar com a calça legging.
moderno, é moderno. O Espírito Santo é antigo, desde a fundação do mundo. Não é sobre religiosidade, é sobre levar a sério quem está em nós. Será que nós comunicamos isso sem abrir a boca? Tem gente que vai tirar conclusões a nosso respeito sem nós termos a oportunidade de falar. Tem gente que te olha e te lê e já tem uma opinião a seu respeito, de acordo com como você se move, como você se veste, como você fala. O seu timbre de voz. Ele cria uma primeira impressão na pessoa. Ou ela vai te acolher, ou ela vai falar, esquisito, hein? É comunicação. Bendito seja Deus, o Espírito Santo nos marca. Nós não estamos sozinhos. Somos capacitados a viver de forma santa e frutífera, porque Ele está em nós. Vamos lá aos textos que nos afirmam isso. João 14, 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecer, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Jesus está falando para os seus discípulos. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Nós recebemos o Espírito Santo que nos capacita a testemunhar Jesus, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. Nós deveríamos, gente, ser os melhores funcionários, os melhores cidadãos, os melhores maridos, as melhores esposas, porque o Espírito Santo nos empodera para sermos testemunhas de Jesus Cristo com a nossa vida, não apenas com a nossa palavra. Se tem um motivo de escândalo no mundo hoje, é porque os cristãos falam que creem uma coisa, mas eles agem de outra forma. Eles falam que creem no amor, na compaixão e no perdão, mas eles são homofóbicos, racistas e querem manter distante todo mundo que pensa diferente deles. Enquanto Jesus foi à casa de Zaqueu, Jesus entrou na casa de Mateus e comeu com prostitutas e pecadores, a gente atravessa a rua e fala, sangue de Jesus tem poder. Nós não convencemos ninguém, nós amamos. Nós fomos chamados para amar, não para julgar, não para condenar. Nós fomos chamados a amar com a nossa vida, com os nossos gestos, e ter oportunidades para abrir a boca e falar, escuta, Deus tem uma vida melhor para você. Nós precisamos ser alinhados, nós recebemos poder do Espírito Santo para isso. Gálatas 5, 22 a 25, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, os mais gentis da terra, bondade, gente generosa, fidelidade, fala e promete, cumpre os compromissos, paga as contas, chega no horário, fidelidade, mansidão. Não, você não briga no trânsito, você não mostra o dedo do meio, não. Mansidão, domínio próprio. Você não come até o olho varar. Você não bebe para se embriagar. Domínio próprio. Você não fala tudo que vem na sua cabeça. Você não revela o segredo dos outros. Você é discreto. Você é cheio do Espírito Santo. Oh, Deus, ajuda a gente, Senhor. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana.
Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Gálatas 5, de 22 a 25. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, meu Deus, o diabo está tão com raiva que agora ele começou a falar, a Bíblia não é toda a palavra de Deus. Não são algumas partes da Bíblia é que são a palavra de Deus. Não, a Bíblia precisa de ser atualizada. Conversa para boi dormir. Ah, o Novo Testamento é que vale, o Velho não vale para nada. Gente, que ignorância, meu Deus. Ou que exagero de sabedoria. Porque tem gente que é tão intelectual, tão intelectual, tão intelectual, que a vaidade e o orgulho cega. Porque a sabedoria que nós temos é a sabedoria que vem do alto. Se Deus não der sabedoria para a gente, e a gente só estudar e colocar informação para dentro, nós vamos nos ensoberbecer e nos tornarmos ferramentas do diabo para falar heresia. Toda a Escritura, segundo Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Quem está falando isso? A segunda carta para Timóteo. E deixa eu falar uma coisa. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo o Novo Testamento. De que escritura que ele está falando? Quando Jesus, no caminho de Emaús, encontra com aqueles discípulos, vocês lembram? Eles não reconheceram Jesus. Mas aí, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E eles falam, bem que o nosso coração estava ardendo, quando ele vinha nos falando das Escrituras. Que Escrituras que Jesus estava citando? O Antigo Testamento. O Antigo profetiza, o Novo cumpre. Não, nós não vivemos mais na Antiga Aliança. Mas o Antigo Testamento não foi desprezado. Ali tem a história do povo de Deus. E tem profecias no Antigo Testamento que ainda não se cumpriram. A Bíblia é toda a palavra de Deus. Toda. É isso que os crentes deveriam crer. Porque, gente, se começar a relativizar, não, mas sabe o que eu acho? Que esse aqui, ó, essa parte aqui, foi coisa de homem. Gente, toda a Bíblia foi escrita por homens. Um anjo não desceu do céu e escreveu a Bíblia, não. Mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E quando você começa a estudar a Bíblia, você fica fascinado. Porque mais de 1.500 anos de história, enquanto estava se escrevendo as Escrituras. 40 autores diferentes, línguas diferentes, tempos diferentes, mas uma mensagem linear, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. Que coisa linda! Jesus é a centralidade das Escrituras. Que coisa linda! E quando você começa a descobrir isso, você fica, uau, meu Deus, não tem jeito! Esse livro é um livro sobrenatural. Tantas vezes ele foi atacado, tantas vezes ele foi ameaçado de extinção, tantas vezes. Por que aconteceu a Reforma Protestante? Porque os crentes não tinham a Bíblia na mão. Era só o clero, e eles falavam o que eles queriam, e manipulavam a palavra. E os reformadores, não, cada crente tem que ter a Bíblia na mão e entender a palavra de Deus. Um tanto de concílios aconteceram desde o primeiro século da igreja para preservar as Escrituras Sagradas. Hoje você tem mais de uma no seu tablet, várias traduções, mas não lê, né, amado? E aí a gente continua ignorante, a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a gente não conhece. A gente não busca como resposta de Deus, a gente busca o profeta. Abra a Bíblia. Se Deus quiser usar o profeta te encontra, Deus sabe o seu endereço. Não façam dos profetas de Deus pais de santo.
Tem gente que fica na casa do profeta, paga para o profeta, dá presente para o profeta. A profecia é a palavra. Abre a Bíblia. Pede o Espírito Santo de Deus, me ilumina. Esse livro é sobrenatural e eu quero lê-lo de forma sobrenatural. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra nos revela. Quando a gente está lendo a Bíblia, as fichas caem. Quem tem mais de 30 entende essa nomenclatura, as fichas caem. As coisas fazem sentido, né? Você é confrontado no seu pecado, você é convencido do seu pecado. Você, pô, Senhor, eu não estou vivendo isso aqui não, me ajuda, Espírito Santo, me perdoa. A palavra te dá autoridade, a palavra te dá estratégia, a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Você é livre para crer ou não crer? Mas se você é um cristão, é nisso que creem os cristãos. Que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus. E se alguém mudar isso, que seja anátema. E nós cremos que a igreja é o corpo de Cristo. Que coisa linda. 1 Coríntios 12, de 12 a 27, o apóstolo Paulo vai descrevendo o corpo humano. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios. Alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes. E Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Eu vou ser igreja na minha casa. Não vai não, bem. Desculpa. Você vai ser um crente magoado com alguém, decepcionado com a igreja, mas igreja você não vai ser. Porque para ter igreja, tem que ter todos os membros. Tem que ser um corpo. Um dedo solto não é um corpo. É um membro necrosando. Foi desconectado do corpo. O sangue do corpo não alcança mais. Aquele órgão está morto. E muito crente se decepciona com a igreja. Decepciona com a igreja, gente? Claro. É um tanto de ser humano reunido. Um tanto de gente imperfeita, limitada, buscando aperfeiçoamento reunido. Ai, mas eu fui muito ferida. Eu estou tão decepcionada. Você também é decepcionante, bem. Tem gente que esperou uma coisa de você que você não deu, que você não supriu. Nós somos limitados.
Isso também não é justificativa para você viver de qualquer jeito e falar, não olha para mim não, olha para Deus, Deus é que é perfeito. Não, para de picaretagem, porque o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele se comprometeu com o irmão. Eu posso dizer para o meu irmão, pode contar em mim, comigo, porque eu estou caminhando com Cristo, perseguindo a Cristo, sendo moldado à semelhança de Cristo. A gente não transfere responsabilidade, não. A gente se posiciona como parte do corpo. Efésios diz que ele designou alguns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Ou seja, a igreja é diversa, são vários dons reunidos, várias possibilidades. Alguns ainda estão, bebezinhos, outros já são mais maduros na fé. Nós precisamos uns dos outros. Aquele novo convertido, que às vezes não sabe metade do que você sabe da Bíblia, é cheio do primeiro amor, é cheio de coragem, é cheio de fé, de disposição. Eles nos inspiram, nos ensinam de novo. Nós precisamos de nos sujeitar uns aos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Efésios, ele diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso forma o corpo. Isso nos dá unidade. É na igreja que a gente aprende a perdoar. É na igreja que a gente aprende a andar a segunda milha. Dá a túnica, também a capa. A igreja... Não, mas essa igreja não serve para mim. Gente, existem estações, sim, Deus pode nos mover para outro lugar onde a gente vai ser útil. Mas deixa eu te falar uma coisa. A igreja não é um lugar que a gente vem consumir. A igreja é um lugar que a gente vem cooperar, fazer parte, servir. A família não é um pai e uma mãe arrastando os filhos parasita, carregando eles nas costas, os meninos de 45 anos jogando videogame. Isso não é uma família saudável. Da mesma forma, a igreja. Cada um tem a sua participação. Você vem na igreja para contribuir com a sua parte, não para consumir o culto. O culto é para Deus, o culto não é para você. O culto não é entretenimento para você. O culto é aquele momento onde a gente se reúne para levantar o nome do único que é digno. É isso, é para isso que existe o culto. Mas a gente está tão acostumado a consumir, que a gente passa a consumir também o culto. Você faz parte dessa igreja? Seja parte. Tem alguma coisa aqui para você servir, tem alguém para você ajudar, tem alguém para você visitar. Ah, mas o pastor já está ocupado fazendo um tanto de coisa, faça a sua. Ah, mas uma pessoa entrou ali, ninguém notou. Ô, igreja fria, mas você notou porque você não fez nada. É incrível como a gente passa para o outro a responsabilidade que Deus está dando para a gente. Está incomodado com alguma coisa? Quem sabe seja o seu chamado. Vai lá resolver. Deus chamou a gente para ser resposta, não para ser peso. E para encerrar, eu quero dizer que é a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança do cristão? Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Nossa esperança é que só o Senhor pode consertar todas as coisas, e Ele vai. Mas enquanto nós esperamos esse grande dia, enquanto a gente canta, não haverá, enquanto a gente canta, a gente já vive o reino de Deus em nós. A gente já é a antecipação daquilo que está para se manifestar. Nós vivemos em paz, nós vivemos em alegria, nós vivemos em comunhão, nós vivemos em confiança uns com os outros, sendo o reflexo de Cristo na face da terra. Feche os seus olhos. Ah, Senhor. O Espírito Santo te convida a ir além do rótulo de cristão, meu irmão. Ele te chama para você viver firmado na verdade, cheio do Espírito, com esperança no coração e convicção no testemunho, na maneira como você vive a sua vida. Você crê. Mas será que você está vivendo de acordo com o que você diz crer? Talvez seja o momento de renovar a sua fé. Corrigir o foco. E recomeçar. Nele o nosso trabalho não é vão. E tantas coisas tentam embaçar. Será que você crê? Compreende o que você crê? Você está preparado para dar a razão da sua fé? Você vive de acordo com essas verdades? Ou apenas você conhece a teoria? Oh, Senhor, nós cremos. Cremos em Deus Pai, que criou todas as coisas. Cremos no Filho, que nos reconciliou com o Pai. Cremos no Espírito Santo, que nos consola, nos convence, nos transforma e nos habilita, formando em nós a imagem de Cristo. Nós cremos, Senhor, que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a profecia que nós precisamos conhecer. Nós cremos, Senhor, que a igreja é tua e que nós não somos igreja isolados, separados uns dos outros. Somos igreja juntos, mesmo em denominações diferentes, com convicções diferentes. Nos atemos àquilo que nos une: Pai, Filho, Espírito Santo. Cruz que nos reconcilia com o Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor virá. Cremos. E nosso coração fica aquecido quando a gente pensa nisso. O céu se enrolando, Senhor, como um tapete, e o Senhor se manifestando. Amamos a sua volta, esperamos a sua volta, e já vivemos hoje como a fagulha daquilo que está por se manifestar. O seu reino já está sobre nós hoje, a sua bondade e misericórdia já está sobre nós hoje. Nós não andamos aí errantes, Senhor, somos teus filhos e filhas. Nos ensine a viver como tal. Que a gente não seja os customizadores da religião, Senhor,
mas que a gente obedeça a sua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, e produz em nós o teu fruto, para que as pessoas encontrem em nós amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Cultiva em nós o teu fruto, Espírito de Deus, para que todos aqueles que têm fome e sede de ti vejam em nós o anúncio de quem o Senhor é, o pão da vida, a fonte da água da vida, e provem do fruto do Senhor em nós. Limpa o nosso coração nessa noite. Perdoa os nossos pecados. Ajusta o nosso foco novamente, Senhor. E nos faz caminhar nos caminhos que o Senhor traçou para nós. Nós oramos, Senhor, como o salmista orou no Salmo 119. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me caminhar pelos caminhos que traçaste. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a sua fé, que a nossa fé manifeste ao mundo em trevas a luz que quebra a escuridão. Que a sua vida traga alívio, traga respostas, cultive esperança, porque é para isso que a igreja do Senhor ainda está sobre a face da terra. Deus abençoe vocês, Lagoinha e visitantes.